Diz assim em Mateus capítulo de número 24, eu vou ler, eu ia ler só a partir do 36, mas eu vou fazer menção do 35, que diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que o dia do dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um, e deixando o outro. E estando duas moendo no moinho, será levada uma, deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Feche teus olhos. Espírito Santo, guia-nos, ó Deus, nessas palavras, nesse texto que acabamos de ler, porque queremos estar, Senhor, prontos para esse dia tão glorioso. Toma este lugar, Senhor, com a Tua presença, e que nenhuma intromissão, que nenhum impedimento espiritual venha tomar a atenção, Pai, para aquilo que o Senhor deseja falar ao coração dos Teus filhos aqui, assim como o Senhor já tem falado ao meu coração. E assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queira se assentar, por favor. Glória a Deus. Eu confesso, irmãos, que hoje, na verdade desde ontem, ou alguns dias, eu tenho sido incomodado e tenho sentido um temor do Senhor. E eu gostaria que esse mesmo temor pudesse estar no coração de cada um de vocês. Porque ao estarmos na presença do Pai, na casa do Senhor, precisamos devotar a Ele toda a reverência, toda a adoração e todo o nosso temor. Porque a palavra que nós pregamos não é palavra com apenas faculdades mentais de um simples ser humano. A palavra de Deus, ela é carregada de princípios. E é a voz de Deus que traz um alerta. Estamos vivendo um tempo, eu no meu auge dos meus 33 anos, 31 anos, 33. Glória a Deus, não fica rindo de mim não. Eu pareço não ser tão experiente, mas confesso que o mundo está um pouco de pernas para o ar. Algumas coisas que estão acontecendo nesses instantes nos remetem a uma necessidade de voltarmos ao que a Bíblia fala. Num grupo de amigos durante esses dias, estávamos falando sobre os detalhes, os acontecimentos que a Bíblia já vem dizendo a respeito desse tempo, desse período, que não é o período final, mas é um período em que nós estamos vendo muitas coisas acontecendo, e a Bíblia relata isso. Eu não sei se você já viu falar, mas existe um tal de Doomsday Clock. O que é o Doomsday Clock? Doomsday Clock é um relógio do juízo final. Você já viu falar sobre isso? E esse relógio do juízo final não é o relógio que a Bíblia fala. Esse relógio é um relógio criado em 1947 por cientistas que estão mapeando, estão tentando checar o tempo, ou apontar em quanto tempo a humanidade consegue se destruir, ou quanto tempo falta para a humanidade se autodestruir. Esse relógio, ele tem os seus devidos ponteiros de forma simbólica,
e ele avalia ameaças nucleares, ele avalia guerras, peste, fome, problemas climáticos, terremotos, entre outros. E, ao meu ver, esse relógio tem tido muito trabalho durante 2020 para frente. E o mais interessante é dizer que esse relógio, ele aponta para o dia final, o momento final, que é quando os ponteiros se cruzam. E esses cientistas, eles atualizam esse relógio uma vez por ano. E aí vem a grande pergunta que está surgindo no seu coração. O que é que este relógio está dizendo hoje? Pasmem. Os cientistas dizem que estamos a 80, a última atualização, os cientistas estão dizendo que nós estamos a 85 segundos do cruzar dos ponteiros. E isso traz, nesse instante, uma atenção diferenciada ao que de fato nós estamos vivendo. E esse texto, ele fala sobre isso, porque na verdade esse texto, ele também fala da parousia. Ele não é como um doom clock, ou como um doomsday clock, ou o relógio do juízo final, mas ele também aponta para essa parousia, para esse momento da chegada, da vinda de Cristo. E nós precisamos voltar a falar desse assunto no nosso dia a dia. Muitas igrejas, nos últimos anos, estão produzindo expectativas equivocadas. E eu vou usar um termo aqui que pode ser chocante para você. Muitas igrejas estão criando expectativas equivocadas nos seus clientes, a respeito daquilo que Cristo verdadeiramente tem para oferecer ao seu povo. Parece que entramos muitas vezes dentro de um templo, e aqui existem de prateleiras, e nos servimos dessas prateleiras, quando na verdade o nosso verdadeiro intuito seria adorar e servir com aquilo que temos, porque Ele é o Senhor, e nós somos apenas simples servos de um Deus Todo-Poderoso. E quando nós olhamos para esse texto, percebemos logo no começo, no versículo de número 36, que diz: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Ao lermos esse versículo, parece que Jesus está... Não, o senhor está de brincadeira, Jesus. Eu duvido que o senhor não sabe que hora é, que dia que é, ou em que momento isso vai acontecer. Ele não precisa trazer com precisão o dia e a hora e o momento, porque o foco da fala de Jesus não está no advento da sua vinda. A hora, o momento, o dia, a data, o segundo, em que mês, em que temporada, em que época. Mas a verdadeira preocupação de Jesus aqui nesse momento é apresentarmos a nós algo mais precioso do que sabermos quando isso acontecerá. Jesus está dizendo que nós precisamos estar preparados para este grande dia. Precisamos estar alertas e vigilantes acerca desse grande dia, que é o dia do Senhor, o dia da segunda visitação. E o texto vai falar justamente isso, ele faz um comparativo. Porque quando nós entramos nessa curiosidade de descobrir que dia que é, e nós temos aí princípios escatológicos que nos apontam, alguns muito talvez pensavam serem pessoas de extremo preparo escatológico, já apontaram datas e falharam. Existe muita obsessão pelo dia, pela hora, existe uma obsessão por datas, pelos sinais, pelas teorias de conspiração, inclusive alguns líderes religiosos já elegeram que dia Jesus vai voltar e Jesus não voltou.
Será que a palavra de Deus está mentindo? Não. É porque de fato o que o Senhor espera de mim e de você é que estejamos preparados para esta volta. Esse assunto precisa voltar a ser vigente nas nossas igrejas, no nosso dia a dia, porque isso vai nos tornar e vai nos fazer com que, na verdade, que sejamos uns crentes, uns cristãos cada dia melhores. Pasmem-se, queridos. Jesus está dizendo que naquele dia só existem 2 grupos de pessoas. Não existe o de esquerda, não existe os de direita, não existe os conservadores, não existe os liberais, não existe os muçulmanos, não existe os cristãos em si, nominais. Naquele dia só existe 2 grupos de pessoas. E que grupo de pessoas são esses? Segundo a palavra, segundo o texto que acabamos de ler: os preparados e os despreparados. Nessa manhã, trago-vos essa palavra, porque o desejo do meu coração é que você possa estar do lado dos preparados. O desejo do meu coração é que você possa viver num temor autêntico ao Senhor, com uma expectativa da sua vinda. A igreja precisa retomar esse tempo, porque nós estamos preocupados em comer, estamos preocupados em beber, estamos preocupados em casar, e não há mal nisso. O problema é quando a nossa prioridade, ela se inverte, e nós começamos a deixar Jesus de lado. Pior, queridos, versículo de número 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Eu penso que muitas vezes, pior que um coração vazio é uma mente distraída. E sabe o que tem acontecido nos últimos dias? Nós estamos sendo distraídos pelo inimigo. Nós estamos sendo traídos pelas nossas próprias concupiscências. Nós estamos com o coração entregue às paixões desse mundo e esquecemos na qualidade daqueles que aguardamos a necessidade de nos prepararmos em Cristo para esse grande dia. A nossa mente, ela está um turbilhão de pensamentos, informações que despejam em nós e que traz muitas vezes confusão, que muitas vezes nos traz falta de orientação. Há um afastamento daquilo que de fato precisa ser prioridade na nossa vida. Estamos dedicando, eu falo isso por mim, porque antes de falar isso com você, esse temor tem provocado o meu coração. Nós precisamos voltar aos princípios, precisamos retomar aquilo que traz esperança, e aquilo que nos traz esperança é um relacionamento mais próximo com o Senhor. Acorda, igreja, desperta, igreja, o Senhor está voltando. Precisamos virar a mesa, precisamos retomar as regras do jogo, porque o inimigo avança, vidas estão sendo ceifadas, pessoas estão sendo enganadas, um evangelho falso tem sido pintado, um evangelho de viva a vida como nós desejamos, e isso não provém da palavra de Deus. Jesus, ele está fazendo menção aqui dos tempos de Noé. Ele está falando exatamente assim: olha, não há problema algum em comer. Jesus não está condenando a comida, a bebida e o casamento, porque isso faz parte da nossa experiência biológica. Isso faz parte da nossa vida. Nós somos seres biológicos criados por Deus, que temos alguns sensores que Ele nos deu para provarmos daquilo que essa matéria nos dá.
Mas isso precisa ser tomado, utilizado com tranquilidade e segurança, sem abusos. Porque Deus ele tem os seus limites. E muitas vezes o ser humano ele perdeu os limites desse teste, dessa vontade, de que a sua vontade prevaleça acima de qualquer desejo que venha do Senhor para a nossa vida. O que é que Deus está dizendo nesse momento? Assim como Noé estava falando naquele tempo, e aquelas pessoas estavam dispersas, Jesus está nos ensinando e dizendo, trazendo um alerta para uma indiferença que eu não vou dizer você, que eu tenho vivido acerca da vontade de quem é o Senhor na minha vida. Essa indiferença, essa ida e vinda numa igreja, porque temos que vir, esse desânimo que muitas vezes vem sobre nós e que rouba a nossa vontade de orar. Eu não sei se isso acontece com você, mas isso acontece comigo. Eu não sei você, mas muitas vezes os propósitos, o chamado, a consciência de onde Deus nos tirou e de onde nós estamos, agora estamos colocando e deixando de lado e esquecendo que o Senhor nos salvou para que pudéssemos estar em alerta e mais do que isso, pudéssemos alertar outras pessoas acerca do verdadeiro propósito de servi-lo, que é de anunciar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma. Enquanto nós estamos preocupados com os nossos resultados, com as nossas finanças, com o nosso bem-estar, muitas vezes estamos deixando de lado aquilo que deve dominar o nosso pensamento. Nessa manhã o Espírito está nos revelando e nos alertando que aquilo que ocupa o nosso tempo, as nossas energias e as nossas emoções, elas revelam as nossas prioridades. Tudo aquilo que custa seu tempo, tudo aquilo que custa sua energia, tudo aquilo que custa suas emoções, isto está revelando qual é a prioridade do meu coração e do seu coração. Entenda, queridos, Deus está falando conosco aqui nessa manhã, para um novo compromisso, para uma nova fase da nossa vida, para um novo tempo da nossa história. Porque se nós estivermos gastando mais energia, mais preocupação com as nossas energias, com o nosso tempo, com as nossas emoções, e estamos deixando de lado o nosso relacionamento com o Senhor, nós precisamos resetar a nossa vida, partindo do princípio que o que mais importa para nós é a nossa vida com o Senhor. Escute, guarde isso no seu coração. Naqueles dias, assim como os dias de hoje, a vida, apesar de todo alerta, ela continuava no seu curso normal, natural. Eu não sei você, mas eu me lembro muito bem que os sociólogos, em meio à pandemia, diziam o seguinte: nós vamos viver um novo normal. Quem nunca ouviu isso aqui? Os sociólogos diziam, olha, a partir de agora a sociedade vai mudar. Tudo vai mudar. Por um ano, por algum tempo, nós vivíamos fechados, mudamos alguns hábitos. E o que é que aconteceu depois disso? Olha nós aqui de novo, fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes, nos preocupando com as mesmas coisas que preocupávamos antes. E o novo normal virou apenas uma página da história que ficou para trás. E era isso que acontecia naqueles dias. Eles estavam vivendo segundo as suas paixões, eles estavam vivendo segundo o seu próprio coração, e esqueceram do alerta que estava sendo pregado. As pessoas estavam preocupadas com o seu presente, vivendo a sua vida de forma natural,
vivendo o seu dia a dia sem que houvesse uma preocupação de dar ouvidos àquela voz de alerta. E aí, irmãos, eu penso que também, quando nós olhamos para esse texto, aqueles pais estavam vivendo uma vida normal, preocupado com o casamento dos filhos. Mas a pergunta que lhes trago é: há alguma diferença ou semelhança dos dias de hoje com os dias de Noé? Se nós listarmos um comparativo do que nós estamos vivendo, do que eles viveram naqueles dias, o que é que está acontecendo de diferente? Talvez estamos em um tempo mais tecnológico. Talvez estamos em um tempo com fronteiras quebradas. Mas o dilúvio, quando aconteceu, ele não respeitou fronteiras. Ele não se preocupou com etnias. O dilúvio, quando chegou, ele não estava preocupado se era a turma do Bolsonaro ou se era a turma do Lula. O dilúvio veio e acabou com tudo. Mas existia uma família que estava dentro daquela arca. Simbolicamente e teologicamente falando, a arca nos nossos dias é Jesus. O que nos traz a salvação, aonde nós devemos colocar a nossa família, aonde nós devemos entrar, é Jesus. Precisamos esconder em Jesus. Precisamos voltar ao Evangelho e viver como aqueles que estão aguardando o advento da vinda de Jesus e não vivemos numa anestesia espiritual dentro da nossa vida diária e comum. Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Se levante, acorde, se desperte, é hora. Chegou o tempo, esse é o momento. Não dá mais para ficarmos com picuinhas, disse-me disse. Não dá mais para perdermos tempo. É hora de agarrarmos nas mãos dos fracos. É hora de ajudarmos os cansados. É hora de pregarmos para aqueles que não conhecem Jesus. É hora de colocarmos o máximo de pessoas que pudermos dentro da arca, porque eu creio, e a Bíblia nos diz sobre isso, esse dia vai voltar, e os despreparados passarão por tempos terríveis, mas aqueles que estiverem preparados, aqueles que estiverem perseverantes em Cristo, serão guardados na vinda do Senhor Jesus. Os nossos olhares precisam ser diferentes, irmãos. As nossas motivações. Se alguém não tiver comigo, eu tenho que dizer: cadê fulano? Onde está ciclano? O irmão tal. Eles fazem parte dessa família. É um tempo de despertamento, mas primeiro nós precisamos cuidar da nossa própria vida. E entendemos que isso tem algum significado. Irmãos, comer para esse tempo, contextualizando nos dias de hoje, significa a cultura do consumo e da satisfação material. Olha as nossas preocupações. Estamos preocupados em nos superar, em alcançar novas metas, em consumir, em comer. Nós estamos preocupados muitas vezes, inclusive com as nossas satisfações materiais. Isso não há problema, Jesus disse, contanto que essa não seja a sua e a minha prioridade. Quando o texto diz assim, beber, eles bebiam, significa uma fuga da realidade indesejada. Sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Os remédios que nunca estão nas prateleiras das farmácias, mas são os psicotrópicos. Aquele que traz uma mentira para a nossa mente, que nos tira da realidade. E alguns estão aí, enfiados em remédios para dormir, porque eles estão buscando uma fuga da realidade. Você sabe o que atrai muitas vezes uma pessoa que tem vício na bebida?
É isso. Fuga da realidade. Ele está querendo se alimentar. Porque uma pessoa viciada, ela quer cada dia mais consumir, porque ele sabe que a vida que ele está vivendo não é uma vida boa, e ele quer se esconder atrás de um vício. Meu irmão, olha, que o Senhor possa trazer esse despertamento para nós. Porque essa sociedade que bebia, ela está alimentando alguns vícios que estão sendo lançados, inclusive, sobre as nossas crianças. Olha o que tem acontecido. Acabei de ver uma matéria esses dias. Crianças com transtornos psicológicos, com crises emocionais, porque estão sendo bombardeadas com informações que nada tem a ver com a palavra de Deus, e tem levado crianças para hospitais psiquiátricos. Nós precisamos nos libertar das redes sociais. Nós precisamos, eu não estou dizendo para você viver como um alienado nesse mundo, não. Nós só precisamos retomar aquilo que Deus espera, porque essa palavra é verdadeira. Jesus está voltando, e esse precisa ser um despertamento. Ao mesmo passo, casar-se e dar em casamento significa uma falta de preocupação com o futuro, ou com a vinda de Cristo. Porque todas as vezes que eu estou preocupado com o que vai acontecer comigo amanhã, acima de como eu me relaciono com Deus, eu estou mostrando para Deus qual é a minha prioridade. Eu espero que o Espírito Santo possa transcrever essas palavras como nunca você ouviu no seu coração. Porque não estamos despejando acusações desse púlpito. Esta é uma fala de alguém que precisa, como qualquer um de nós, como irmãos em Cristo, precisamos alertar uns aos outros. Porque eu não quero nenhum mal para você, meu irmão. Eu não quero que você caia em nenhuma armadilha. E eu tenho certeza que você também não quer que eu caia nessas armadilhas. E as armadilhas estão aí, todas armadas e preparadas para tirar a nossa eternidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa manhã. Então, como viver neste mundo até que Ele volte? E agora, pastor? Você me deu tanto desafio, você apresentou tantos problemas, me traga alguma solução. E eu quero compartilhar alguma solução com vocês. A pergunta não é quando Ele vem, mas como Ele vai nos encontrar quando Ele chegar. Isso já faz parte da solução. Nós não precisamos ficar tão preocupados com o número do 666, com a marca, com aquilo outro. Nós precisamos estar preparados. Eu confesso que no início da minha vida cristã, eu era um ávido leitor sobre escatologia. Eu tinha curiosidade. Mas os livros que eu li há 20 anos atrás já não fazem mais sentido nos dias de hoje. Por causa de tantas mudanças, por causa de tantas coisas que aconteceram. E às vezes nós precisamos retomar esse tempo com o Senhor para alimentar a nossa alma e dizermos para nós mesmos: se acalma, alma, porque a sua passagem nessa terra é temporária. É isso que Deus está conclamando. Então, como é que a gente pode viver melhor enquanto Jesus não vem nos buscar? Lá no versículo de número 42, ele já começa dizendo: vigiai, vigiai, entrai em estado de alerta. Coloque as suas câmeras com sensor de presença no mais alto grau de resolução. Vigie. E vigiar não é andar todo dia olhando para cima. Você não vê um crente verdadeiro ficar andando, olhando para cima, perguntando: é hoje? É agora? É hoje? É agora? É agora? Será agora? Porque a gente sabe que a gente não tem capacidade para isso.
Nós não temos capacidade de estar em estado de vigilância 24 horas por dia. Mas em todo dia, a todo momento, ao invés de simplesmente olhar para cima, você e eu, nós precisamos colocar a nossa mente nas coisas celestiais, meu irmão. Coloque, isso parece loucura que eu estou te falando. Porque se não for isso que eu estou pregando, que sentido faz a gente estar na igreja todo domingo, toda quarta-feira, se não for para nos estarmos preparados para a volta de Jesus? Eu não venho aqui para agradar o pastor Fausto, ele não vem aqui para me agradar. A verdade é que eu venho aqui porque eu gosto dele muito também. Eu amo a vida dele. Mas não é só por isso. É porque nós não somos desse mundo, irmãos. Então nós precisamos vigiar. Vigiar é fugir do pecado e da aparência do mal. O que é vigiar? É você ficar atento. Opa, isso aí não é de Deus não. Opa, isso aí vai corromper as minhas bases bíblicas. Opa, isso aí não vem de Deus. É fugir daquilo que não agrada a Deus. É a maior vigilância que você pode fazer. Nós não precisamos ficar olhando para cima, nós precisamos ficar olhando de um lado para o outro, e entendendo que somos propriedades exclusivas do Senhor Jesus. Há um ciúmes de Deus por você, meu irmão. Você custou, eu custei um alto preço. Não deixa ninguém olhar para você e falar assim, você não vale nada. É uma mentira. Você custou caro, seu sacrifício foi caro. O sacrifício custou sangue. A graça, ela é de graça porque alguém já pagou o preço. Então custou um preço muito caro. Você é precioso. Não jogue fora as suas indas e vindas na igreja. Não jogue fora os seus muitas horas de leitura bíblica. Não. Se encha mais. Se fortaleça mais no Senhor. Segundo, casavam-se, comiam, bebiam e casavam-se. Deus está dizendo para nós, reorganize as suas prioridades. As nossas prioridades precisam ser reorganizadas para que possamos servir ao Senhor com mais qualidade. A gente gosta muito de falar isso, não gosta? É uma afirmação dos dias de hoje, muito clara. Tempo de qualidade com a família. É até bonito falar isso. Tempo de qualidade. Precisamos investir no nosso tempo de qualidade com o Senhor. Cuide do espiritual acima do material. O mesmo zelo que você tem com aquilo que você possui, tenha com a sua vida espiritual. Mas qual é a referência? A referência é o seu trato, da correria do dia a dia, dos seus horários, do seu compromisso. Faça da sua vida espiritual da mesma maneira como muitas vezes você age com as suas questões materiais. Porque isso já vai transformar o nosso dia a dia. E depois eu quero que você pense da seguinte maneira. Cuide da sua alma. Da mesma maneira como você tem cuidado das suas emoções. Mas pastor, mas não dá para desvincular uma da outra. Você percebeu que muitas vezes nós estamos tão preocupados, estão aí nascendo novos psicólogos, é a profissão que mais vai gerar lucro nos próximos anos, que vai mais abrir portas de emprego. A gente está muito preocupado com as nossas emoções, o que nós estamos sentindo. Mas será que nós estamos preocupados para onde a nossa alma vai? Será que nós estamos preocupados em cuidar com o mesmo zelo das nossas emoções, da mesma maneira com a nossa própria alma? Eu quero que você pegue todo ponto que te cause algum tipo de coceira aqui nessa manhã e coloque isso na sua vida. Porque nos dias de Noé a palavra estava sendo pregada. Nos dias de hoje a palavra está sendo pregada. E nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que realmente importa. E o que realmente importa é uma vida com Deus. Queridos,
Esquecer o céu é abrir portas para um caos interior. Anote isso. Esquecer o céu é abrir portas para um caos interior. Sabe por que muitas vezes dentro de nós estamos vivendo um caos? Por que é que nós estamos perdidos dentro de nós mesmos? Existe uma busca incessante aí de muitas pessoas. Você precisa buscar no seu interior, na sua paz interior. Isso tudo acontece porque nós esquecemos do céu. Todas as nossas maiores angústias, todas as nossas maiores ansiedades acontecem porque nós tiramos a nossa mente das coisas celestiais. A palavra vai dizer da seguinte maneira: que somos os mais miseráveis dos homens se esperarmos em Cristo só para as coisas desse mundo. Existe uma proposta além da matéria. Existe algo do Senhor para nós que nós vamos nos apropriar. Mas nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Mudar o nosso comportamento. Mudar o nosso posicionamento. Mudar a nossa forma de nos comprometermos com aquilo que vale a pena nessa terra. Eu creio que nessa manhã, Deus está trabalhando no coração de muitas pessoas, assim como está trabalhando no meu coração. Porque eu não quero que essa mensagem ela seja só mais uma mensagem pregada que saia dos meus lábios. Mas eu quero que essa mensagem seja um ponto de virada para a minha vida e para a sua vida espiritual. Eu quero que ao sair dessas portas e ao acordar amanhã, antes de sair para o seu trabalho, você possa ter uma mentalidade como aqueles que estão aguardando a vinda de Jesus. Porque isso vai trazer toda a diferença para você. E se existem algumas coisas que nós podemos fazer enquanto Jesus não volta, uma delas é: precisamos nos apaixonar mais por Jesus. Precisamos nos apaixonar mais por Jesus. O marido, a esposa, quer agradar o esposo, a esposa quer agradar o marido. O noivo quer agradar a noiva, a namorada quer agradar o namorado. E nós precisamos agradar o Senhor. Nós precisamos nos apaixonar mais pelo Senhor. Porque o nosso desânimo, ele vai cair por terra. Que a nossa falta de expectativa vai cair por terra quando nós nos apaixonamos mais pelo Senhor. Mas, na prática, o que é que você pode fazer? Para você se apaixonar mais por Jesus, você precisa fazer da sua oração uma conversa com o Pai. Oração não pode ser um rito. Oração não pode ser aquela apenas de horário marcado. Oração precisa ser uma conversa. Porque é tão bom conversar. Se nós queremos nos apaixonar por Jesus, nós precisamos aprender a conversar com Ele. Porque Ele te entende. Ele me entende. É tão interessante dizer isso que muitas vezes a gente não sabe nem como falar, mas Ele conhece o meu coração e conhece o seu coração. Então trate-o como um pai em uma conversa. Não tente impressioná-lo. Use da sua simplicidade, mas chame-o, diga para ele: Pai, eu preciso de uma audiência com o Senhor. Eu preciso conversar com o Senhor. Depois disso, comece a ler a Bíblia, não para apenas conhecer a Bíblia, mas para que você possa penetrar no coração de Deus. Que a nossa leitura bíblica seja como aquela que estamos interessados em conhecer a profundidade do coração do Pai. O que é que o Pai espera de mim? O que é que essa Bíblia, o que é que esse livro reserva? Que segredo que esse livro tem acerca de quem é o nosso Deus? Leia a Bíblia, meu irmão, querido, amado. Medite nessa palavra. Ame essa palavra. Porque essa palavra, ela dá acesso ao coração do Pai.
ela fala o que é que o Pai pensa. Nós não temos temos outras formas, mas precisamos ler, conhecer o coração de Jesus. Então nessa manhã, volte a ler a palavra de Deus. Talvez você diga assim, eu tenho um pouco de dificuldade de ler a Bíblia, eu tenho um pouco de dificuldade de orar, então eu vou te ensinar mais um segredo. Sabe o que você vai fazer? Você vai começar a meditar nas grandezas de um Deus todo-poderoso que criou o céu e a terra. Você vai mergulhar na profundidade desse Deus tremendo que fez o universo. Comece a pensar nisso. Senhor, como é possível? Como é possível enxergar? Como é possível o meu coração bater? Como é possível essa terra ser sustentada nesse universo? Só pode ser alguém todo-poderoso que faz isso. E aí você vai começar a se apaixonar, porque vai surgir dúvidas no seu coração. E um apaixonado, meu irmão, o que mais interessa para o coração dele é saber o que a outra pessoa pensa a respeito dele. Então, quando eu estou apaixonado e eu não consigo entender o objeto da minha paixão, eu vou procurar entendê-lo. E quando eu quero entender o objeto da minha paixão, eu me aproximo dele. E Deus, Ele é tão tremendo, queridos, que quanto mais nos aproximamos dele, maior Ele se revela, e nos apequenamos mais, porque Ele é Deus todo-poderoso e tremendo. Apaixone-se por Deus nessa manhã, por favor. E por último, e não menos importante, se você não quer se desprender das coisas celestiais, se envolva mais na obra de Deus. Se envolva mais na obra de Deus. Se dedique mais à obra de Deus. Porque aqueles que estão envolvidos com a obra de Deus não têm tempo para ficar pensando nas coisas desse mundo. Aqueles que estão envolvidos na obra de Deus, que colocaram o seu coração, sem deixar de lado as obrigações dessa terra, ele não vai ser pego de surpresa. Porque quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, o nosso coração está em Deus. Eu preciso agradar ao Senhor, eu preciso falar de Jesus para alguém, eu preciso anunciar o Evangelho, eu preciso conhecer mais a Deus. Se aproxime, se envolva mais com a obra de Deus. Você está aqui nessa igreja nessa manhã, se envolva mais com a obra do Senhor. E para a gente começar a encerrar, eu queria que os músicos viessem aqui, por favor. Irmão, eu vou fazer uma pergunta para você. A volta de Jesus vai ser uma surpresa? Eu acredito que não. A volta de Jesus não vai ser uma surpresa simplesmente porque nós já fomos avisados. Não vai ser surpresa, pastor Fausto. Ele pode vir a hora que ele quiser, mas a gente já sabe que ele está voltando. E eu gosto demais do versículo que está lá em Gênesis, que fala da seguinte maneira: conforme tudo o que Deus lhe ordenou, assim fez Noé. Ele fez tudo o que tinha que fazer. E agora ele não tinha capacidade de se auto-salvar. E a única coisa que ele fez foi colocar os pés dentro da arca. O Espírito selou a porta e agora ele estava salvo. Ei, não é pelo muito fazer, mas é pelo obedecer. Nós precisamos obedecer ao Senhor cada dia mais. Nos envolvemos mais com esse projeto. E nós, como igreja, desse tempo, do presente século, desse momento que a história está vivendo, não podemos ignorar os alertas que estão sendo disparados ao redor do mundo. Eu quero te dar uma oportunidade hoje
única. Fique de pé, por favor.